Glória a Deus, aleluias. A todos a paz do Senhor, queridos. Amém. Glórias a Deus. É motivo de muita alegria, uma honra para mim estar aqui esta noite para falar, sobre o nosso Deus, juntamente com os irmãos, poder aprender, cada vez mais com o nosso Deus através da palavra santa dele. Agradeço ao pastor pela oportunidade. Glória a Deus. Agradeço em primeiro lugar ao nosso Deus. Hebreus capítulo 9. Do versículo 1 até o 10. Eu vou ler bem devagar para os irmãos. Estou ruim de vista, estou enxergando tudo assim. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as duas tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, mas com detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora esses, no que diz a respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém, meus queridos irmãos. Pode se sentar. Senta, mas glorifica o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Peço perdão aos irmãos, estou cabeludo e barbudo. Não deu tempo, pastor, de fazer a maquiagem de homem, né? Hoje foi um dia muito corrido para mim. Graças a Deus estou aqui com essa oportunidade. Meus queridos irmãos, a palavra hoje é direcionada para você. Para você que está aqui esta noite, cabisbaixo, achando que não tem valor, achando que está vindo na igreja somente por vir, achando que vindo aqui no culto o Senhor está te olhando. Mas eu gostaria de deixar para você uma palavra certa, uma palavra de Deus aqui esta noite para você. Levanta a tua cabeça, você é maior do que você imagina ser. Vou repetir, hein? Você é maior do que você imagina ser. Aleluias. E não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando, não. É o próprio Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo que trouxe essa palavra para o seu coração aqui esta noite. Está sendo gravado, Giovanni? Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa também ouvindo essa palavra. Glórias a Deus. Quando Deus falou com Moisés, ele disse: eu estou ouvindo os gemidos do meu povo, o povo que está sendo escravizado, pastor. Fala com eles. Então Moisés disse assim: o nome de quem eu falarei, meu Deus? Deus disse assim: fala que eu sou. Aleluia. Eu sou o que sou. Alguns estudiosos, pastor, falam que na tradução é: eu serei o que serei. Para mim é o mais apropriado.
eu serei o que serei. Por quê? Porque eu sou, dá a entender coisa de momento, Giovanni. Eu sou agora, dá a entender coisa de momento. Ele era aquele momento. Não, Deus disse, eu serei o que serei. O que ele estava querendo mostrar, irmã Thalia, nesse momento? Olha, o que eu estou dizendo agora, ninguém tira. O que eu estou fazendo agora, ninguém coloca empecilho na frente. Se colocar, vai cair. O que ele está dizendo aqui para aquele povo, o que ele está dizendo para a igreja hoje é o seguinte: os meus planos não cairão por terra. Aleluias. A tua vida, meu querido irmão, está nas minhas mãos. A tua vida, sou eu quem cuido, e sou eu quem cuido. Eu sei o que eu sei. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então Moisés chegou para aquele povo e disse isso. E disse: é o Deus dos vossos pais. Isso me chamou muita atenção. É o Deus dos vossos pais. Olha que coisa interessante. Por que Moisés disse isso, pastor? Aquele povo estava escravizado. Presbítero de Israel, aquele povo estava escravizado. Aquele povo havia esquecido, Giovanni, do nome do Senhor, Javé, que são as 4 primeiras consoantes hebraicas, pastor. YHWH. Quando Moisés disse: é o Deus dos vossos pais. Para pensar, o Bim, daqui a uns 5, 6 anos, Bim, quando a sua filha estiver na escola e falar: qual Deus que você serve? Ela fala assim: o Deus do meu pai. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Os filhos do pastor, né, pastor? Alguns estão desviados, né, pastor? Mas se perguntar: qual Deus que você serve? Lá, o Deus do meu pai. O Deus que meu pai serve, é esse que eu sirvo e vou servir. Aleluias. É o Deus dos vossos pais. Ou seja, um Deus que jamais será esquecido, meu querido. Um Deus que jamais será esquecido, jamais será encoberta aos nossos olhos a presença do Senhor. Aleluia. Aquele povo estava escravizado, pastor. Questão de momentos, eles haviam esquecido o Senhor Deus. Por quê? Através das torturas. Mas a Bíblia fala que eles gemiam, pastor. Deus fala assim: estou ouvindo os gemidos do meu povo. Aleluias. Glória a Deus. E os dias de hoje não são diferentes, meu querido irmão. Deus está ouvindo as tuas lágrimas, mesmo quando você não consegue orar, pastor. Mesmo quando você está ali só de joelhos chorando, Deus está ouvindo. O Espírito Santo de Deus está ali contemplando as vossas lágrimas, meus queridos irmãos. É Deus que está por nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele povo saiu do deserto, pastor. Saiu do deserto. Então Deus falou assim, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Giovanni. Êxodo 25, 8, fala assim: farás um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio deles. Aleluias! Pensa num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que nele há, falar: eu quero viver no meio do povo. Isso é maravilhoso, pastor. Isso é maravilhoso. Como diz aqui em Hebreus capítulo 9, isso era o quê? Uma parábola para a vida deles, pastor. Esse que me chamou a atenção, Giovanni. Deus, aqui, quem escreveu o livro de Hebreus, creio que foi o apóstolo Paulo, mas a Bíblia não fala, né, pastor? Mas creio eu que, imagina só, aquele povo, Taila, ouvindo a ordenança de Deus, sem entender absolutamente nada. Aquele povo fazendo, pastor, o próprio Moisés fazendo o tabernáculo ali, ajudando todos ali construindo, sem entender absolutamente nada. Para eles era uma parábola que estava por vir. Para nós é a nossa vida que temos que olhar para trás. Eles tinham que olhar para frente, nós temos que olhar para trás. Aleluias! Onde você estava, meu querido irmão? Onde você estava quando Jesus pegou as tuas mãos, te tirou, como diz o salmista, lá do lamaçal do pecado? Aonde você estava?
olha para trás e glorifica o nome dEle. Aleluia! Olha para trás onde você estava e glorifica o nome dEle. O que você tem hoje, você lembra o que você tem hoje, que você orava para ter o que você tem hoje? Glorifica o nome dEle. Aleluias, glórias a Deus. Aquele povo começou a fazer sacrifício de sangue, sacrifício pacífico. Levava um animal, como diz João Batista, né, pastor? Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Quando a gente fala isso, irmão Eberson, quando a gente fala isso, olha o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, a gente não tem aquela imagem na nossa frente, mas vamos conjecturar agora. Vamos dizer que o Gabriel era daquela época. Aí o Gabriel é notificado que tem que ser um animal perfeito, um animal macho até 1 ano de idade. Então o Gabriel chega no rebanho, pastor, escolhe ali um cordeiro, separa aquele cordeiro. Opa, esse animal aqui é top, esse aqui eu vou guardar, vou separar ele. Aí o Gabriel começa a tratar daquele animal separado. Quem tem animal de estimação sabe o que eu estou falando, né, irmão? Quem tem animal de estimação sabe o que eu estou falando. Com 1 semana o Gabriel já colocou o nome no cordeiro, pastor. Com 1 semana tratando desse separado, o Gabriel já está assim, ó, passando a mão no cordeiro. E quando o Gabriel abre o portão, o cordeiro já... Opa, é o Gabriel que está vindo. Está vindo com água fresca e comida. E o cordeiro já chega para o Gabriel. E o Gabriel começa a passar a mão naquele cordeiro. Forma o quê? Uma aliança entre os dois. É interessante isso. Eu fiquei pensando no meu coração, pastor, em casa. Essa cena que a gente fala, olha o Cordeiro de Deus. A gente pensa que só chegar lá, matou o cordeiro e pronto. Ah, vou separar aquele ali. Não. Aí forma laço. Quando o animal está completando 1 ano, o Gabriel chega triste no aprisco. Amarra aquele cordeiro, pastor, e sai andando na rua. As lágrimas do Gabriel caindo no rosto. O cordeiro todo alegre que está passeando. Mas o Gabriel sabe que aquele animal vai ser morto por causa dos pecados dele. O cordeiro não sabe, pastor, mas o Gabriel sabe. Então o Gabriel chega até no sacerdócio, segura aquele cordeiro e é degolado. O Gabriel fica olhando ali, aquele animal lutando para tentar respirar, pastor. Aquele animal com os olhos arregalados, Giovanni, tentando entender o que estava acontecendo. O sangue saindo, os músculos dando espasmos, e o Gabriel ali olhando. Vem um sacerdote, pega aquele sangue e sai aspergindo por 7 vezes. Cai sobre o Gabriel. O Gabriel olha para aquele sangue e pensa: um animal inocente morreu por mim. Já não tem mais alegria, né? Não tem nem glória a Deus na igreja, né? Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Você entendeu o que Cristo fez por nós, né? Você acabou de cair uma ficha diferente, né? Você acabou de ver algo diferente, uma visão diferente que Cristo fez por nós, né? Está entendendo, igreja? Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Quando João Batista disse: olha, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Vamos pular que o tempo não para, pastor. Vamos ir para o Santo dos Santos. Ali onde o animal é morto, ali naquele altar, no altar de bronze, né? O animal é morto. Me chamou a atenção também que depois tem a bacia das águas, para depois entrar no Santo dos Santos. Ou seja, mas o sacrifício de Cristo, pastor, aquele não representa o sacrifício de Cristo? Então por que ele tem que purificar novamente? Por que, igreja? O sacrifício de Cristo não já é suficiente? Por que tinha que ir lá e se limpar naquela bacia das águas? Olha só que interessante, presta bem atenção. Aquela bacia de cobre ali significa purificação.
A igreja hoje de Cristo simboliza a purificação. Por quê? Porque você vem aqui, meu querido irmão, receber a unção de Deus. Você vem aqui, meu querido irmão, receber a purificação do Senhor. Porque nós cremos que o sacrifício de Cristo por nós é o suficiente. Mas nós pecamos da mesma forma. E nós entramos aqui na igreja como pecador. E chegamos até o pastor e que? Confessamos nossos pecados. Então a igreja, meu querido irmão, é as águas da bacia de bronze. A igreja, meu querido irmão, é onde você vem para santificar junto com o povo. Aleluias. Vamos entrar agora no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. E o que Hebreus 9 fala? E não entrava sem o quê? Sem o sangue. Tinha que ter sangue para ter sacrifício de salvação, de purificação, de santificação. Tinha que ter sangue, sangue inocente. Aleluias, glórias a Deus. E o que tinha no lugar santíssimo? A arca da aliança. A arca da aliança. O que tinha dentro da arca de aliança? As tábuas, o maná e a vara de Arão que floresceu. Vou dar um pouco de ênfase, pastor, esses três objetos. O maná representa Cristo, ou seja, o tabernáculo todo é cristocêntrico. O tabernáculo todo se dirige a Cristo. Quando fala a arca de aliança, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Ao contrário que você ouviu por aí, da Cháquina ser o poder de Deus ali, que escondia o sumo sacerdote. Não, se você parar para pensar, sabe por que da fumaça, Giovanni? Sabe por que o sumo sacerdote queimava o incenso, pastor? Para tudo ele se tampar de fumaça? É simples isso. Porque o que faz divisão entre o homem e Deus é o quê? O pecado. O pecador não pode ver Deus. O que Deus falou com Moisés no monte, quando Moisés falou, eu quero ver o Senhor? O que Deus falou com ele? Vai morrer. Se você me ver, tu vai morrer. Então o sumo sacerdote queimava o incenso ali, Giovanni, para ele não olhar a presença de Deus. Se ele olha a presença de Deus, ali mesmo ele ficaria. Porque onde Deus está, não pode ter pecado. Tem que ter divisão, pastor. Não pode ter. Então aquela fumaça ali, aquele homem só via ele mesmo ali. Ele ia palpando ali, Giovanni. É maravilhoso a presença de Deus. O maná representa o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, Cristo disse. Aleluia. Glória a Deus. As tábuas. 1 João capítulo 1, versículo 1 também. E o verbo se fez carne. O verbo ali significa logos. Logos significa sabedoria, pastor. Sabedoria, a palavra de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo, eu sou a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A vara de Arão. Interessantíssimo, a vara de Arão. A vara de Arão estava seca, pastor. Quando Moisés disse, a vara que florescera, e a vara floresceu. Vara seca. Vara seca. Vara seca representa Cristo na cruz. Vara seca representa Cristo na cruz. Olha que interessante. E quando a vara floresceu, meus queridos irmãos, quando Cristo ressuscitou, a vara floresceu e deu o quê? Frutos. E deu o quê? Frutos. Aleluias. Glória a Deus. Deixa a vara de Arão, capítulo 17, versículo 8, de qual livro? Não lembro. É Êxodo, não, Levítico, não. Mas vamos lá. Meus queridos irmãos, uma coisa interessante
Eu encontrei quando disse a vara de Arão, quando floresceu e produziu o quê? Amêndoas, pastor. Produziu o quê? Amêndoas. Quando Cristo veio no mundo, João capítulo 3, versículo 16, Deus fala assim. Coloca ali para mim, fazendo um favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu o quê? Filho unigênito. Quando Deus enviou Jesus Cristo, foi o quê? Unigênito significa o quê? Único filho. O único filho. Aleluias. Glórias a Deus. Giovanni, Hebreus capítulo 1, versículo 6, por gentileza. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o quê? Sabe por que não teve glória? Eu vou explicar para os irmãos. Sabe por que não teve glória? Porque você não entendeu. Mas vou explicar agora. No capítulo 3, diz, de João 3,16, que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito. O único filho, certo? Unigênito. Já em Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz o quê? Primogênito. Meu querido, quando você tem um filho, é unigênito. Quando você tem mais filhos depois do primeiro, é o quê? Primogênito, meu querido irmão. Quando a vara de Arão floresceu, era somente uma vara, pastor, floresceu, e quando ela deu frutos, você é fruto, meu querido irmão, fruto do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode glorificar, meu querido irmão. Aleluias, glórias a Deus. A vara estava sozinha, meu querido, era unigênito. Agora produziu semente, meu querido irmão. Está vendo quem você é? Está vendo quem você é? Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, somente o sumo sacerdote, pastor, podia fazer intercessão. Hoje, você é sumo sacerdote, meu querido. Você pode fazer intercessão. Você pode interceder. Você pode interceder um pelo outro, meu querido irmão. É isso que Deus está falando. Interceda um pelo outro. Interceda um pelo outro. Interceda um pelo outro. Seja sacerdote santo da casa do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia fala de candelabro. Aleluias. Candelabro é uma palavra dirigida principalmente para Cristo, e depois é voltada para a igreja, pastor. Candelabro significa fogo, significa luz, certo, igreja? Significa luz. Mateus capítulo 5, versículo 14, Giovanni. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Pode parar, aleluia. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Você pode continuar, Lívia. Pode continuar aí. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. O que eu tenho que dizer aqui é forte, irmão, para os irmãos. No livro de João, Jesus fala 7 expressões do que ele é. 7 expressões do que ele é. Ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Mas ele falou para você, vós sois o quê? A luz do mundo. Mas ele não disse que você é o pão da vida. Ele não disse para você que você é a videira verdadeira. Ele não disse, Giovanni, que você é a porta. Mas ele disse para você, Thalia, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Olha que coisa forte, pastor. Olha que coisa forte. Por que a luz do mundo? Quando a gente pensa logo em luz, o que vem na nossa mente, pastor? Sol, né? O sol com seu resplendor, né?
Jesus é o sol da justiça, né? É a luz da justiça, né? Glória a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, fala de uma mulher que ela estava o quê? Vestida de sol. Aleluia! E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de quê? De sol. Vestida de sol. Para pensar, meus queridos irmãos. Por que o sol alumia? Por que o sol tem luz? Porque o sol tem luz própria. O sol tem luz própria. Mas você já viu à noite, pastor? À noite, quando acaba-se a energia, ou no lugar do interior, está passando, quando a lua está grande, não parece que tem um sol, Giovanni? Está tudo claro, está tudo claro. A lua, né? A lua também tem luz, né? Fica tudo claro. Aí que vem o mistério, né, meus queridos irmãos? Nós somos a luz do mundo, mas nós não produzimos a luz. Aleluias. O sol tem luz própria, a lua não. Mas a lua à noite, ela reflete a luz do sol. A lua reflete a luz do sol. A igreja não tem luz, a igreja reflete a luz de Cristo. Aleluia. Nós não temos luz, mas nós refletimos a luz do nosso Deus. Seja luz, meu querido irmão. Seja luz em meio à escuridão. Glória a Deus. Levanta a tua cabeça, meu querido irmão. Jamais olhe para o chão, jamais entre na igreja cabisbaixo. Você é sacerdote, você é filho de Deus. Deus não tem mais um único filho. Deus tem o primogênito lá no céu, mas tem vários co-herdeiros dele aqui. Quem é filho de Deus? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. 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 Meus queridos irmãos, agradeço essa rica oportunidade, pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos estão sentindo que a presença do Espírito Santo, Deus, irmãos? Alamanda e Suricanda e Anamas. Elabai Churicanta Labas.